Amigos do canal Verdade Absoluta, aqui quem está falando aqui é Moel Zanelato. E foi me enviada uma pergunta sobre um tema interessante, já visto que eu fiz um vídeo específico envolvendo a questão de um cidadão aí e citando o divórcio, que tem entrado nas igrejas, trazido grande prejuízo. E aí, no meio dessa situação, esse meu amigo, não posso dizer o nome aqui, me perguntou, fazendo uma referência ao rei Davi, a Jacó e grandes homens da Bíblia que tinham várias mulheres. E a pergunta que ele me fez é por que hoje não nos é permitido, sendo que esses homens são homens de Deus, estão na Bíblia, são referência, termos mais de uma mulher. Pois bem, esse é um tema que não é abordado nos púlpitos de nossas igrejas, por negligência, porque infelizmente vivemos um tempo em que as pessoas são obrigadas a engolir aquilo que os pastores costumeiramente colocam para elas comer, sem ter uma pesquisa, sem ter um entendimento, sem se voltar de fato para a Bíblia. Com sermões costumeiros, sermões maçantes que não edificam mais. E perguntas complexas como essa, que estão na maioria dos homens, né? Porque isso não é uma pergunta só dele. Eu resolvi tratar dessa pergunta, porque isso já passou pela minha cabeça, já passou pela cabeça de um monte de gente. O que falta é coragem para chegar e fazer essa pergunta e admitir. As coisas funcionam assim. Primeiramente, nós temos que entender que as narrativas bíblicas existem narrativas históricas, escatológicas, proféticas, e nesse caso há uma narrativa histórica e poéticas também. Há uma narrativa histórica, se tratando de fatos. A Bíblia está narrando fatos. Não há uma só menção teológica em que Deus esteja criando uma doutrina do homem ter mais de uma mulher. Então, eu primeiro quero abordar o aspecto bíblico para que você possa entender. Não há referência bíblica, teologicamente falando, para o homem ter mais de uma mulher. O que tem é narrativas. Nós temos que entender isso na Bíblia. A Bíblia está narrando fatos. Jacó teve mais de uma mulher. Davi teve mais de uma mulher. Salomão, outros homens da Bíblia, mas não há uma narrativa teológica, não há um abordamento doutrinário da parte de Deus ou de qualquer profeta dando embasamento para que isso ocorra. O que tem sim é Deus criando uma Eva para Adão. Eu estou fazendo esse rápido abordamento para que você entenda, né? Existiria outros caras para nós abordar na Bíblia, mas eu estou abordando mais essa referência. Davi, que era o homem segundo o coração de Deus, e Jacó, que é o pai de Israel. Agora eu quero ir para a abordagem científica. A psicologia, com muita propriedade, ela constatou que um homem não consegue suprir mais de uma mulher emocionalmente. Então agora eu quero fazer um cruzamento com a questão científica com a questão bíblica. O que ocorria de fato nessa época, essas mulheres eram objetos sexuais. Elas não eram esposas de fato na prática como Deus queria para Adão. Elas não tinham o papel de ser adjuntora. Davi não ia lá consultar uma de suas concubinas ou de uma de suas esposas o que fazer. Davi não tinha esse hábito. Salomão não tinha esse hábito. Elas eram objetos sexuais na maioria das vezes. Não tinham o status de esposa de fato. Porque a psicologia constatou que um homem não consegue suprir a emoção, as necessidades emocionais de uma mulher, mais de uma mulher. Outro fato também interessante é que a grande maioria dessas mulheres não eram satisfeitas sexualmente, porque elas eram objetos sexuais, então elas estavam ali, o propósito delas era satisfazer a necessidade do rei, faziam parte do harém do rei. No caso de Jacó, nós temos aí seríssimos problemas na família de Jacó, advindo ao fato dele ter mais de uma mulher. Se hoje nós temos homens que têm mais, mulheres que têm mais de 10 filhos, por que naquela época, com toda a saúde, eles não poderiam ter? Então não foi uma escolha de Deus. Ok? Eu espero ter respondido essa pergunta aí. E ali nos comentários você pode deixar alguma coisa ali agregando. Ou se você tem alguma dúvida, nós vamos deixar o nosso e-mail nas descrições para que você possa estar enviando a sua pergunta. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.